Vamos lá então para a resolução da nossa segunda lista do Enem Mate 900. É o seguinte, você viu na explicação teórica que a ideia da técnica é a seguinte: toda vez que eu quero calcular o máximo divisor comum de dois números, eu nunca calculo só de dois, sempre de três. Por quê? Porque tem o número A, tem o número B e tem a diferença entre eles. Beleza? Agora, vamos usar isso em prática em uma questão só para você compreender a ideia? Olha só como é que funciona. Essa questão diz o seguinte, ela diz que um arquiteto está reformando a casa, né? E de modo a contribuir com o meio ambiente, ele quer reaproveitar as madeiras. E aí ele diz que tem 40 tábuas de 540 centímetros, beleza? São 40 tábuas de 540 centímetros, outras 30 tábuas de 810 centímetros e mais 10 tábuas de 1080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura. E aí ele diz que ele quer que corte essas tábuas em pedaços de mesmo tamanho e não pode sobrar. Galera, se eu tenho tábuas de 540 centímetros e eu quero cortar em pedaços de mesmo tamanho, por exemplo, eu não posso cortar em pedaços de 100 centímetros. Por quê? Porque 100 centímetros, 5 vezes, dá 500 centímetros. Você concorda que ainda sobra 40? Então, qual que é a ideia? Eu preciso cortar essas tábuas em um número que caiba no 540 sem sobra, ou seja, tem que ser um divisor de 540. Tá vendo como a gente vai pegando a ideia do qual é o assunto que a questão cobra? Então, vamos lá. Então, nós temos que tem que dividir as de 540 centímetros sem sobras, em pedaços de mesmo tamanho, as de 810 também, e as de 1080 também. Traduzindo, o tamanho das tábuas tem que ser simultaneamente divisor de 540, 810 e 1080. Beleza? Mas aí o que ele diz? Ele diz que não pode deixar sobras, de modo que tenha o maior tamanho possível, mas aí ele fala uma coisa bem interessante, que é o quê? O comprimento tem que ser menor do que 2 metros. Traduzindo, não basta ter o maior tamanho possível, não pode passar de 2 metros. Beleza? Então, presta atenção para você entender como é que funciona a aplicação. E aí ele quer saber quantas peças vão ser ao todo, né? Então, olha só como é que funciona a aplicação da nossa técnica em um problema como este. Aqui estão os tamanhos das 3 tábuas. Tem tábua de 540, de 810 e de 1080. Obviamente, na hora da prova, você não vai fazer esse desenho. Na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai pegar e vai dizer, ok, eu tenho 540, tenho 810 e tenho 1080. Vocês concordam que precisa ser um divisor destes três? Mas ele não quer o maior tamanho possível? Então nós vamos procurar, dentre os divisores comuns aos três, o maior de todos, conhecido vulgarmente como máximo divisor comum. Beleza? Mas olha só que legal. Se eu quero um número que divide o 540 e também divide o 810, quanto é que dá 810 menos 540? Dá 270. O que isso significa? Eu não quero o maior número que divide o 540 e o 810, mas se ele divide 540 e 810, ele também tem que dividir a diferença entre eles, que é 270. Mas, por outro lado, ele tem que dividir 810 e 1080. Isso significa dizer que ele também tem que dividir a diferença entre eles, que é 270 também. Traduzindo, aqui eu não tenho uma lista tríplice, eu tenho uma lista quíntupla. Por quê? Eu quero que divida A e divida B. Então tem que dividir A menos B. Já são 3. Aí depois eu quero também que divida B e divida C. Então tem que dividir também C menos B. Ou seja, são 5 números. O A, o B, A menos B, o C e o C menos B. São 5 números que tem que dividir. Aí o que a gente faz agora? De todos estes 5 números, nós vamos focar no menor deles, que é 270. Você percebe que, por coincidência, as duas diferenças deram 270?
Então você só vai testar o 270. Aí você testa. Fala para mim, 270. Se a gente dividir 540 por 270, o resultado vai ser inteiro? Vai. Porque 540 é o dobro de 270. Agora fala para mim, a brincadeira é a seguinte, ó. Visualmente falando, tá vendo 540? Está vendo esse pedacinho aqui? Esse pedacinho daqui é o 270. Agora olha só que legal, como realmente esse pedacinho que é o 270, repare como o 270, ele divide o 540 cravadinho, ó. Cabe 2 pedaços de 270 cravadinho no 540. Acontece que, se você também fizer a diferença entre 1080 e 810, o resultado também dá 270. E se você pegar o 270, ele cabe no 810 3 vezes. E se você pegar o 270, ele cabe no 1080 4 vezes. Traduzindo, olha só que maravilha. Dos 5, o menor é o 270. E o 270 divide o 540. O 270 divide o 810. E vai dar 3. E, de quebra, o 270 também divide o 1080. Traduzindo, qual é o máximo divisor comum entre elas? 270. Este é o máximo divisor comum. Então, significa dizer que cada tábua vai ter 270 centímetros? É ou não é? Não. Por que não? Porque ele diz que tem que ser menor do que 2 metros. E 2 metros são 200 centímetros. Então, o que você tinha que fazer aqui? Bom, o maior tamanho que eu posso cortar a tábua é 270 centímetros. Mas 270 não serve para mim. Por que não serve para mim? Porque eu quero que seja menor do que 200. Então, o que você faz? Você vai para o segundo maior divisor possível. Qual vai ser o segundo maior divisor possível? Se o maior é 270, o segundo maior vai ser a metade de 270. E a metade de 270 vai ser quanto? 135. Traduzindo, é menor do que 200 ou não é? Então, esse aqui vai ser o tamanho das tábuas. Cada tábua vai ter 135 centímetros. E aí, o que você tem que fazer? Bom, pega as tábuas de 540 centímetros e descubra quantas de 135 que cabem. Se você pensar 135 vezes 2 dá 270. 135 vezes 3 vai dar 390, por ali, 400. 135 vezes 4 vai dar 400 e mais alguma coisinha, 500 e pouquinho. Tem chance de ser 4. Testa o 4 para tu ver. 135 vezes 4 dá 540 cravado, 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 cravado. Isso significa dizer o quê? Resposta que nas tábuas de 540 centímetros, nas tábuas de 540 centímetros, você vai conseguir retirar de cada tábua de 540 4 pedaços de 135. Já nas tábuas de 810, gente, vocês concordam que 540 são 4 de 135? De 540 para 810, a gente não somou 270? Isso significa dizer que 810 vai ser o quê? Gente, 270 não são 2 pedaços de 135? Eu tenho 4 de 135, aumento 2 de 135, eu vou ficar com 6 de 135. E aí, de 810 para 1080, eu somo 270 de novo. E ao somar 270 de novo, eu vou ficar com 1080, que vão dar 8 de 135. Traduzindo, cada uma dessas de 40 centímetros, de 540 centímetros, vai dar origem a 4 tábuas, 4 de 135. Cada uma dessas de 810 vai dar origem a 6 de 135 centímetros.
E cada uma de 1.080 vai dar origem a 8 de 135. Traduzindo, quantas tábuas ao todo são? Não são 40 tábuas de 540? Cada uma dessas não dá origem a 4 de 135? Ou seja, oriundo das tábuas de 540 centímetros, nós vamos ter ao todo 160 peças de 135 centímetros. Oriundo das tábuas de 810, que são ao todo 30 tábuas de 810. Como cada uma dessas tábuas dá origem a 6 peças, vamos ter mais 180 peças. E ainda temos mais 10 tábuas de 1.080, mas cada uma dessas tábuas de 1.080 dá origem a 8, totalizando 80 peças. E se você fizer a adição, você vai ter um total de 160 com 180 dá 340, com 80 vai dar 420 peças, que é o gabarito da questão. Ou seja, quantas peças serão ao todo? 420 peças. O negócio é o seguinte, só um pequeno comentário. Parece que eu fiz muitas contas, mas só que se você dominar a técnica, gente, fica assustador. Quer ver? Eu vou mostrar aqui em 30 segundos. Eu vou mostrar em 30 segundos o que faz uma pessoa que domina a técnica. Olha só. Ok. 540, 810 e 1.080. Ela só bate o olho aqui e fala, essa diferença é 270, essa diferença é 270, 270 divide 540, divide 810 e divide 1.080. Então, pronto. O MDC aqui é 270. Mas 270 passa de 200. Então, vou para a metade de 270, que dá 135. Então, as contas que você tem que fazer é, divide o 540 por 135, que dá 4, e multiplica pelas 40 tábuas de 540. Isso aqui vai dar 160. Depois, pega os 810, divide por 135, que vai dar 6. Aí multiplica pelas 30, vai dar 180. E por último, você pega os 1.080 e divide por 135, vai dar 8. E multiplica por 10, vai dar 80. Somou tudo, 420 peças. Olha só a solução. Eu só me alonguei um pouco mais para ficar mais claro. Beleza? Tranquilos? Mas só que a técnica em si, ela é muito poderosa. É por isso que, principalmente você que está chegando agora, eu sugiro, treina essa técnica até você ficar craque. Eu te garanto, ela vai mudar o seu game de um jeito que você ainda não tem noção. Beleza? Só treina. E até a prova do Enem eu ainda vou voltar a utilizá-la. Agora, vamos explorar as demais continhas para você perceber como é que ficaria a resolução nas outras questões. Gente, nessa questão, você tem 400 ingressos para a sessão vespertina, 320 para a sessão noturna, e ele diz que cada escola tem que receber só para uma sessão, então não pode a mesma escola ter para tarde e para noite. Ele diz que todas as escolas devem receber a mesma quantidade, e ele ainda fala que não vai haver sobra. Sabe o que ele está dizendo com tudo isso aqui? Que a quantidade de ingressos que as escolas vão receber tem que ser necessariamente um divisor comum a 320 e 400. Então, vou ter que procurar um divisor comum a 320 e 400. Mas aí, presta atenção, isso aqui é o número de ingressos. O número de ingressos tem que ser um divisor de 320 e 400. Mas aí ele diz o seguinte, ele quer saber o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas. Galera, para eu diminuir a quantidade de escolas escolhidas, cada escola tem que receber a maior quantidade possível de ingressos. Mas a quantidade de ingressos tem que ser um divisor comum
a 320 e 400. E a maior quantidade possível de ingressos vai ser o maior divisor comum entre 320 e 400. Traduzindo, nós queremos o máximo divisor comum entre 320 e 400. Agora, olha só como a gente vai calcular isso rápido. Quanto é que dá 400 menos 320? 80. Pergunto, 80 é um divisor de 400? Ou seja, de 80 em 80. Você consegue chegar no 400? Consegue, não consegue? Parabéns, você já calculou o MDC. Olha como é rápido. É assustador. É assustador. Calculei. Agora que eu calculei o MDC, presta atenção. Não são 320 ingressos que vão ser distribuídos? Cada escola não vai receber 80 ingressos? Então, para você saber a quantidade de escolas contempladas com os ingressos da tarde, perdão, à tarde são 400. Cada escola não vai receber 80 ingressos? Então, para você saber a quantidade de escolas contempladas com os ingressos da tarde, você vai dividir 400 por 80, que vai dar 5. Significa dizer que, no mínimo, 5 escolas vão ser contempladas com os ingressos da tarde. E os ingressos da noite, que são 320, você vai dividir esses 320 ingressos por blocos de 80 ingressos e você vai conseguir contemplar 4 escolas. E aí, a quantidade mínima de escolas que você pode contemplar são 9, gabarito, letra C. Essas duas questões que eu fiz são questões do Enem. Olha só como, com a técnica, ela fica mais redondinha. Repito, treina a técnica. Treina a técnica. Olha a próxima questão. A próxima questão ele diz que o artesão produziu e vendeu todas as suas pulseirinhas a 3 fãs, que lhe pagaram, respectivamente, 480, 360 e 640 reais. Então, imagina você vendendo pulseirinha. Tem uma que compra um catatal de pulseira e paga 480. A segunda fã compra outro catatal de pulseira e paga 360 ao todo. E a última compra outro catatal e paga 640 ao todo. Aí ele diz, se todas as pulseirinhas tinham o mesmo e o maior preço possível, galera, se todas as pulseiras têm o mesmo preço, para totalizar 480, você concorda que o preço de cada pulseira tem que ser um divisor de 480? Então, mais uma vez, eu quero um divisor comum a 480, 360 e 640, mas ele quer o maior possível, ou seja, o máximo divisor comum entre 360, 480 e 640. Vamos ver como é que vai funcionar essa brincadeira aqui agora? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para ter a tela livre aqui para poder escrever. Prestem atenção todos. Quanto é que dá a diferença? 120. Quanto é que dá a diferença? 160. Qual é o menor de todos? 120. Aí você começa a testar. 120 divide 360? Sim. Divide 480? Sim. Divide 640? Não. De 120 em 120, ó. 120, 240, 360, 480, 600, 720. Não rolou. Então, o 120 não serve. Aí você baixa para metade de 120. Se não der certo, 1/3 de 120. Se não der certo, 1/4 de 120. Até dar certo. E quanto é que é a metade de 120? 60. Aí você testa o 60. 60 divide 360? Sim. 60 divide 480? Sim. 60 divide 640? Não, porque de 60 em 60 você chega até 600 e depois 660. Você pula o 640. Então, o 60 também está fora. O 60 também está fora. Então, já que não deu certo o 120 nem a metade de 120, eu desço para 1/3 de 120. E 1/3 de 120 é 40. E aí vem, pergunto, 40 divide 360? Sim. Divide 480? Sim. Divide 640? Sim. De 40 em 40, ó, 400, 440, 480, 520, 560, 600, 640. De 40 em 40, nós chegamos a 640 sim. Traduzindo, 40 é divisor de geral e ele é o nosso máximo divisor comum
que significa isso? Que este é o maior preço de cada pulseira. E aí, galera, pensa comigo, vai. Primeiro fã, não pagou R$ 360 em pulseiras que custavam R$ 40? Pergunto, quantas pulseiras ele comprou? 9 pulseiras. O segundo fã, o outro fã foi 480 em pulseiras que custam R$ 40. Quantas pulseiras que ele comprou? 12 pulseiras. E o último, estão me ligando aqui, você viu? E o último, estou falando do tablet aqui, e o último vão ser R$ 640 divididos por 40 vão dar quantas pulseiras? 16 pulseiras. Agora, conta comigo, por favor. Conta comigo aí, por favor. 9 com 12 não dá 21? 21 com 16 vai dar 37 pulseiras ao todo. Este é o total de pulseiras. Gabarito, letra C de acertei. Gente, a técnica é muito forte. Só treina, só treina, só treina. E olha só, os números são quebrados. E daí? Você é feliz do mesmo jeito. Quer ver? 3 barras de aço com 12 metros, 9,6 metros e 6,4 metros de comprimento, respectivamente, devem ser divididas em barras menores, todas com a mesma medida e sem que haja sobras. O número mínimo de barras vai ser o quê? Gente, para eu ter a menor quantidade de barras, o tamanho de cada barra tem que ser o maior possível. Mas o tamanho de cada barra tem que ser um divisor das 3, porque se não for um divisor, vai sobrar, e ele não quer sobra. Sendo assim, o que nós temos que fazer aqui? Calcular o máximo divisor comum entre os números 12, 9,6 e 6,4. Gente, se você não gosta de mexer com números na forma decimal, não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Você pode multiplicar por 10 para transformá-los em inteiros. Ou seja, 120, 96 e 64. E aí você procede do mesmo jeito. Quanto que dá a diferença aqui? 24. Quanto é que dá a diferença aqui? 32. Qual é o menor dos 3? 24. Aí você começa a brincadeira. 24 divide 120? Sim. 24 divide 96? Sim. 24 divide 64? Não. O que significa? 24 está fora. Entendeu? Já que 24 está fora, eu vou para metade de 24, que é 12. 12. Se o 24 divide o 120 e o 96, eu não preciso nem testar o 12, que ele vai dividir também. Porque o 12 é divisor de 24. Beleza? Então, eu vou testar só no 64. 12 divide 64? Não. Porque de 12 em 12 você chega em 60 e vai para 72. Já que não deu certo o 24 e nem deu certo a metade de 24, então eu vou para 1/3 de 24, que é 8. 8 divide 120? Sim. 8 divide 96? Sim. 8 divide 64? Sim. Achou. Aqui está o nosso máximo divisor comum. O que isto significa dizer? Se o máximo divisor comum de 120, 96 e 64 é 8, então o máximo divisor comum aqui em cima é 0,8. E o que você vai precisar fazer agora? Resposta. Sabe as barras de 12 metros? Você vai dividir por 0,8. Que vai ser a mesma coisa que dividir 120 por 8. Que vai dar 15. Agora, sabe as de 9,6? Você vai dividir por 0,8. Multiplica por 10 em cima e embaixo, vai ser 96 dividido por 8, que vai dar 12. E por último, 6,4 dividido por 0,8, que vai ser 64 sobre 8, que vai dar 8. O que significa isso? Vão ser 15 barras
oriundas da de 12 metros, 15 barras de 0,8 metro, 15 barras de 80 centímetros, vindo das barras de 12 metros ou de 1.200 centímetros. Depois, das barras de 99,6 metros ou 960 centímetros, vem 12 barras de 80 e das barras de 6,4 virão 8 barras de 80 centímetros. Traduzindo, qual vai ser o nosso total de barras? Resposta: 15 com 12, 27. 27 mais 8, total de 35 barrinhas. Gabarito, letra E, de eu vou arrasar no Enem. Beleza, galera? Então, reparem que é uma técnica, requer um pouquinho de tempo para trabalhar, e já adiantando, para aqueles que querem trabalhar de uma forma mais cadenciada, eu vou gravar um videozinho para você, mostrando de forma mais cadenciada. Já adiantando, o vídeo vai ficar mais longo, mas só que vai ficar bem mais mastigado, para quem precisar. Porque eu reconheço, no primeiro contato, não é tão simples assim, até porque é algo que muitos de vocês nunca viram na vida. Então é natural essa dificuldade, tá bom? Vamos que vamos, tamo junto e até a próxima!